Uhum. Como é que tu enxerga isso, cara? Tipo, comparar, né? Se comparar com outras pessoas. Uhum. Eu acho que, a minha opinião é que a gente é meio inevitável comparar, né? Sim. A gente compara resultados, isso aí é meio genético nosso, né? Por exemplo, times de futebol se comparam a toda hora, né? A gente está comparando resultados, mas nesse mundo de comparações em excesso, né? A gente está começando a afetar demais a nossa autoestima, Uhum. né? Sim. Fala um pouco disso aí, o que é que tu acha disso? E aí eu acho que entra a grande questão da gente abraçar a nossa história e fazer as pazes com a nossa Uhum, história. Porque muitas uhum, vezes a gente tende a ficar imaginando o que poderia ser na nossa vida, né? Aquela lente cognitiva da distorção cognitiva do uhum, deveria. Enfatizar uhum. como as coisas deveriam ser, ao invés de focar no que realmente são. Eu acho que quando assim a Sim, gente acolhe a nossa história, acolhe o que a gente passa, nós passamos a ser rivais, tal, de rivais de nós mesmos para melhores amigos. E eu acho que quando a gente consegue assim ter essa aceitação da nossa história, de como a gente é, a gente consegue ter uma vida que vale a pena ser vivida, de fato. E sim, não ter uma vida assim, conforme, ah, não, eu acho bacana o que o outro tem, eu acho legal aquilo que o outro tem, mas, poxa, olha o tanto de coisa maravilhosa que eu já conquistei, olha o tanto de coisa boa sim. que eu já vivi na vida. Então, no momento em que a gente começa a focar também nas nossas potencialidades, a focar no que a gente tem de bom, a gente foca na nossa vida, né? E tem, de Sim, fato, muita coisa boa para ser aproveitada. sim, sim. Bom, também agradecer a presença do meu xará aí, André Terapeutiando, adoro o Instagram dele, eu sigo os dois dele. Obrigado. Né? Só tem gente boa aqui, viu, cara? Olha a responsa da gente aí, É verdade. né? Muita responsabilidade. Eu acho assim, né, que tem coisas que a gente tem que ter cuidado nesse exagero de não fazer determinadas coisas. Por exemplo, é normal me vir aparecer um sentimento, uns pensamentos de comparações. É Uhum. normal, tá? Mas tudo é uma questão muito de equilíbrio, né, Laís? Tipo, se minha vida é uma comparação, aí já virou doentio, Sim. né? Autoestima de uma pessoa em um relacionamento Uhum. que só se compara, vai dar Sim. merda, né? Com toda certeza. Vai dar merda, porque assim, existem muitas coisas que estão no nosso nível, né, subjetivo, das comparações que eu faço. Então, assim, existem muitas teorias, assim, eu estava escrevendo um livro sobre ciúmes, graças a Deus terminei já, Oh, já, maravilha! já posso estar fazendo live aqui sem meu editor ficar me cobrando. E uma das coisas que eu trago no livro é sobre a subjetividade dessas coisas, dessas comparações. Às vezes, eu acho, né, inconscientemente, nem que eu não queira, mas existe uma. Pô, o cara é bonitão. Eu coloco ele em algum pedestal que está acima de mim. Uhum. Mas sou eu. Né? Existe essa comparação que a gente faz sem querer. Né? A mulher que, né, olha para outra, porra, né, tem um risco aí. Sim. Então, a autoestima nesse momento, né, ela, nesse tipo de comparação subjetiva, tá? Ela é muito prejudicial, porque quem é que diz que o outro também pensa igual a ti? Né? Uhum. Tipo assim, quem é que diz... E pior, quando a tua autoestima tá muito merda, aí tu olha para a tua comparação, né, e fala assim, ó, nem que tu solte um pouquinho, né? Às vezes o cara até nota, tu tá com ciúme dessa mulher, eu não acho ela bonita, não. Aí ela, tu tá falando isso só para me agradar, tu tá falando isso, tarará, tarará. Uhum. Tá entendendo? Porque no Sim. fundo a comparação é dela, não é do cara. Uhum. Tem a ver com ela essa insegurança, né? Com toda Então, certeza. assim, o André falou aqui, quando eu escolho me comparar com os outros, eu vivo a mercê do outro,
né? É uma grande Sim. verdade, né? Uma vida se comparando com outras pessoas é uma vida congelada, né, cara? Uhum. E é uma É, vida merda, né? Porque assim, eu não sei o que é que o outro tá passando de verdade, né? Aquela história lá da grama do vizinho, né? Sempre tá melhor, né? com toda certeza. O que é que tu É, acha de fato. desse tipo Uhum. patológico de comparações? E será que tem comparação, na tua opinião, mais boa, positiva? Sim, não, eu não diria comparação, mas admiração, né? Eu trocaria a palavra. Poxa, bacana o trabalho daquela pessoa, de que forma eu posso priorizar a minha vida, visualizar de que forma eu posso melhorar as minhas conquistas para ficar tão boa quanto. Eu acho que dessa forma seria um viés positivo. Mas quando a gente fala de autoestima, eu acho extremamente necessário nós falarmos dos 4 pilares, né? O autoconceito, a autoimagem, a autoeficácia e o autorreforço. Autoconceito é como de fato a gente se percebe, como a gente se Sim, descreve como um todo. A sim. autoimagem é o formato que a gente vê o nosso corpo, de que forma a gente percebe o nosso corpo, o nosso formato corporal. A autoeficácia é assim, de que forma a gente está de fato sendo eficiente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz, como é que está sendo tudo isso. E o auto-reforço é de que forma a gente está se parabenizando também pelas nossas conquistas, valorizando aquilo que a gente está fazendo, de fato, assim, ficando feliz por aquilo que a gente conquista. E aí, falando um pouquinho sobre a autoeficácia que tu trouxeste agora, da comparação e tudo, se eu tô tendo uma autoeficácia baixa, isso interfere diretamente na minha autoestima. Porque imagina, se eu tô fazendo as minhas coisas e não tô sentindo um bom resultado, não tô sentindo que Sim, tá no caminho certo, certamente a minha autoestima ela vai diminuir. No momento em que eu sim. começo a focar mais nas minhas coisas, nas coisas que eu tenho para fazer, que eu gostaria de fazer, essa autoeficácia ela vai aumentando. Com a autoeficácia aumentando, a minha autoestima também aumenta, porque eu percebo, nossa, tá vendo como eu sou capaz de fazer? Tá vendo como eu tô conseguindo de fato fazer as minhas coisas? E para falar um pouquinho sobre o autoconceito, eu gosto muito de usar a nossa linda teoria, perspectiva teórica da TCC, que ela fala muito das crenças centrais, das crenças intermediárias. E aí vamos imaginar que nós estamos assim caminhando num lindo bosque e nos deparamos com uma árvore. Né? A primeira coisa que logo a gente entra em contato são as folhas, os frutos, é o que logo chama a atenção. Depois a gente percebe que nessa árvore tem um tronco para ser sustentado. Uhum. E mais além, a gente se cavar um pouquinho, a gente vai reparar que essa árvore precisa de uma raiz para ser do jeito que ela é hoje, né? Com a nossa vida acontece praticamente a mesma coisa. Nós temos algumas coisas bem acessíveis, que seriam as nossas folhas, os frutos da nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, algo que está mantendo tudo aquilo que seria o nosso tronco, as nossas crenças intermediárias, as regras que a gente faz no decorrer da nossa vida, conforme as situações que a gente vai passando no nosso dia a dia, e as nossas raízes, a forma que a gente se constituiu, a forma que a gente se vê no mundo, que a gente se descreve, de forma que as nossas raízes se constituem o que nós somos hoje. E aí, falando de autoconceito, a forma que a gente se descreve, a gente vai lá embaixo, nas nossas raízes, que a gente na TCC trabalha com crenças de desamor, desvalor e desamparo. Que essas crenças podem estar sendo voltadas assim para que o tronco ele esteja voltado naquelas regras, né? Poxa, se eu não agradar todo mundo, eu não vou ser amada. Se eu não fizer tudo do jeito que as pessoas querem, eu não vou ser amada. Então, eu deixo a minha vida um pouco de lado e tento viver a vida do outro, o que o outro gostaria que eu fizesse. E aí, nesse momento, pum, lá na árvore, lá em cima, vão surgindo as nossas inseguranças, o ciúme, esses problemas relacionados à nossa autoestima. Porque imagina só, se eu tenho uma autoestima voltada para o que o outro deseja da minha vida, essa autoestima ela é muito assim, inflexível, ela é muito, de certa forma, instável. Porque você gosta de uma coisa,
outra pessoa gosta de outra completamente diferente. Imagina como eu vou conseguir agradar todo mundo. Então é muito melhor eu focar no que de fato é importante para minha vida, nos meus valores, no que faz sentido para mim. Como é isso para ti, André? Faz sentido tudo isso? Como tu percebes esse lado? Cara, aula, né, velho? Vou parar. Terminou a live, gente. Acabou a live. Velho, eu, assim, não vou ter uma linguagem tão rebuscada, né? Eu sou os plebeus, né? Adorei essa explicação que você deu, Laís. Muito bom. Eu acho, assim, que autoestima, né, eu gosto de ter uma visão mais... Alguns falam que é mais pessimista, mas eu não sou... Eu já me aceitei. Eu não sou... eu acho que, às vezes, eu sou um pouco realista, Uhum. né? Eu quero estudar, eu quero me aprofundar cada vez mais em ser humano, sabe? E a autoestima para mim é uma coisa bem fluida, né? Cara, eu não quero ter alta autoestima 24 horas por dia. Eu acho que deveria ser um saco, inclusive conviver comigo, Uhum. tendo alta autoestima 24 horas por dia. E eu acho que autoestima é uma coisa de áreas, né? Por exemplo, eu posso ter uma excelente alta autoestima, uma autoestima bem trabalhada na psicologia clínica. Mas se você botar um violão na minha mão, embora eu saiba tocar, a minha autoestima, né, a minha estima, a minha confiança em mim mesmo nesse violão vai estar Uhum. abalada, né? Sim. Porque eu acho que eu não sou tão bom, né? Uhum. Eu arranho o violão. Então, é muito importante tentar desmistificar um pouco do que é uma autoestima, né? Uma autoestima, uma autoestima muito bem trabalhada. Uhum. Eu nunca conheci, a não ser por um transtorno bipolar em estado de mania ou hipomania, ou uma pessoa sobre efeito de anfetaminas. Eu nunca conheci pessoas que estejam todas as áreas maravilhosas, né? Sim. Trabalho, relacionamento, social e consigo Uhum. mesma, né? Em casa, pai, minha autoestima como pai, minha autoestima como filho, amigo. É muita coisa, velho. Eu mesmo, André, eu já nem me cobro isso. Uhum. Então, assim, eu quero ser humano. Eu quero ser humano, né? Tem horas que eu vou estar me sentindo bem, tem horas que eu vou estar me sentindo não tão bem, né? Mas eu entendo que as minhas emoções, né, as emoções que fazem eu refletir Uhum. sobre mim mesmo, elas são passageiras, elas não são para sempre. Então eu tenho paciência comigo. Se eu estou escrevendo um livro e eu olho como eu passei 3 semanas para entregar um livro que já estava vencido há mais 3, né? Por que eu demorei tanto? Eu me questionei muito sobre isso. Uhum. Por que eu demorei tanto? Né? Eu me cobrava, né, ter uma coisa maravilhosa, né? Sabe? Nossa, eu tenho que... E, cara, essa cobrança, ela não é humana. Uhum. É desumano a gente chegar nesse nível de cobrança, que tem Sim. que ser feliz, que tem que ser, né, um relacionamento maravilhoso, Sim. tem que estar tudo lindo, né? A vida não é assim. E eu falo Uhum. muito isso para meus pacientes, né? A vida não é assim. Então, autoestima, amor próprio, né? Que tem a gente, autoestima e amor próprio caminham juntos, claro. É uma construção, claro, né? Algumas pessoas estão quebradas por dentro, né? Aí vem os transtornos de personalidade, né? Transtorno de personalidade, né? Por exemplo, um borderline, né? Ele está quebrado por dentro, a autoestima dele está fodida, né? Uhum. É uma pessoa que, como o André, do
terapeutiano, meu xará, quando eu me comparo eternamente a outras pessoas, eu jogo a minha vida à mercê dos outros. E esse transtorno, ele faz isso. Ele faz você ter uma vida dos outros. Eu não Sim. sei mais qual que é a profissão correta para mim. Uhum. Eu não sei qual que é a roupa que fica melhor para mim. Eu preciso de aprovação para tudo. Eu não tenho uma autoestima, confiança para dar nenhum passo. E aí a gente entrou na questão patológica mesmo da coisa. Ou Sim. seja, em tese, de forma normal, esse sujeito, ele tem baixa autoestima. É o normal dele. Aí a gente tem que tratar. Né? Aí a gente tem que pegar esse sujeito e tratar em clínica. Porque o normal dele é isso. Ele tem alguns picos de boa autoestima. Mas é pico. Não é o normal dele. É o fora da curva dele. Então, esses indivíduos, eles sofrem muito. Sofrem muito. E eu vejo que eles vêm, geralmente, Laís, aí a turma, a culpa é da mãe, a culpa sempre é da mãe, né? Mas é incrível, cara, como a mãe tem a capacidade de foder a cabeça do sujeito. Né? Não só a mãe, né? Mas pessoas com borderline, eles vivem nesse ambiente muito instável desde cedo. Tóxico. Mas uma mãe, ela consegue, isso em formas genéticas, né? E estudos randomizados, comportamentais e contingenciais que acompanham o desenvolvimento de crianças em lares de mães com transtornos ou mães que são que apontavam que eram mães controladoras ou instáveis. A probabilidade desse sujeito, mesmo que geneticamente ele não tenha herança genética direta, porque geneticamente ele já está fudido, né? Ele já tem a questão da epigenética que ativa e desativa determinados gatilhos comportamentais nele. Mas em termos mesmo, estudos de mães que adotavam crianças, né? Só na presença, né, fudia a cabeça do sujeito. Então, por exemplo, não deixar escolher. Uma mãe que não deixa escolher, a pessoa tomar um rumo, protege demais, né? Controladora, dominadora, punitiva demais, né? Punitiva demais. Essa pessoa, ela quer, sabe, é aí que está a missão da psicologia. Com toda certeza. Desculpa, pode falar. Porque, assim, essas pessoas, elas veem claramente, né? Elas veem claramente uma visão deturpada dela mesma. Sim. Tá? Dela mesma. Porque, de fato, as pessoas... Pode falar, Laís. Eu acho que tá dando uma travadinha no teu aí. Tá Ou é o dando meu, certo gente? agora? Tá dando certo? Tá dando umas rodadinhas aí na tua live aí, eu acho. Voltou? Fala aí pra gente. É eu? Sou eu? Porque minha internet é lixo, tá? Fale aí pra mim, gente. Sou eu. Sou eu? Deve ser eu. Deu certo? Voltou? Agora deu. Graças a Deus. Deu tudo certo. Tá. Eu achei que era o meu. Não, eu botei na 3G agora pra ver se fica melhor. Tá. E gente, aí, então, assim, só para fechar, continuar. né? Aí sim, temos aí pessoas que têm, por exemplo, pessoas que na vida têm uma baixa autoestima. Aí a gente tem que trabalhar, tá? Porque ela não tem uma contextualização de vida fodida, como eu acabei de falar. Ela foi desenvolvendo isso com o passar do tempo e com uma visão de si mesma e de si com o mundo, que são as crenças centrais que a gente fala na TCC. E isso pode conduzir ela para coisas ruins. Inclusive, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não tem muito discernimento do valor dela. Então, ela dá a oportunidade do outro dizer o valor dela. Isso é loucura, né? Imagina eu chegar no iPhone, né, sei lá, um telefone, quanto é que é? Não, o que tu quiser. Né? Isso não existe. Né? Eu deixar o outro dizer o meu valor. Mas quem tem baixa autoestima tem uma vida inteira se sujeitando a isso.
Com toda certeza, eu concordo 1000% com você. E voltando um pouquinho para falar de pacientes que têm o transtorno de personalidade borderline, né? Nós sabemos, assim, usando os termos da psicologia, que eles têm muita dificuldade na regulação emocional, né? Usando Sim. outros termos para ficar melhor, Uhum. são pessoas que se estressam com facilidade, não conseguem Sim. lidar com suas emoções de forma saudável. Então, assim, um dos principais pontos também relacionados à autoestima é que nós precisamos lidar com o imediatismo, com saber lidar com as nossas emoções. Nós não somos mais crianças, né? Que criança que não, que a gente precisa, o adulto precisa ficar dizendo, ó, tá na hora de escovar os dentes, tá na hora de dormir, tá na hora de tomar banho. Não. Nós temos a nossa autorresponsabilidade sobre as nossas coisas. E um dos pontos essenciais da autoestima é saber redimensionar o nosso tempo para as coisas que são de fato importantes. Não sei se você Sim. conhece aquele exemplo do marshmallow, né? Que algumas crianças estão ali sentadinhas e aí Uhum. uma pessoa bota o marshmallow Sim. no pratinho e fala assim: olha, se você não comer, eu vou te dar 5 outros marshmallows quando eu voltar para testar o autocontrole daquela criança. E Sim. para ela, às vezes é difícil discernir a curto, médio e longo prazo. Opa, será que eu pego logo? Ou espero para daqui 5 minutos, por exemplo, eu comer o meu marshmallow? E nós que já somos adultos, temos esse nível de responsabilidade, tendemos a olhar as coisas como, poxa, eu quero agora, eu quero nesse momento, eu quero para já. E isso interfere muito na autoestima. Porque no momento em que eu não consigo aquilo agora, naquele momento, eu fico frustrada, fico cansada de tentar, fico chateada com aquela situação. Sim. E nós precisamos olhar a vida a médio e longo prazo, porque os nossos projetos não são assim tão imediatistas. Nós precisamos assim lidar com as responsabilidades de vida, né? E realmente resolver os nossos problemas. Como adultos, nós não temos a tendência de fato, fazer o que der na telha, mas ter essa responsabilidade para fazer o que é importante na nossa vida, o que condiz com os nossos valores, o que condiz com os nossos propósitos. E aí você tocou num ponto muito interessante quando tu falaste assim, nossa, eu vou deixar o outro tomar conta da minha vida, né? Vou deixar o outro decidir o que é melhor para mim. E nesse momento a gente precisa assim tomar posse da nossa autoestima, tomar posse e dizer assim, nossa, eu sou responsável pela minha autoestima. Eu posso ter Uhum. o poder de transformar a minha vida. Não, claro, né? De a partir de hoje vou ser feliz o tempo inteiro. Até porque existe aquela frase, né? Tá tudo bem, não estar tudo bem o tempo todo. E para isso Sim. serve a regulação emocional. Para a gente Sim. É uma conseguir lidar com ótima as nossas frase. emoções, saber lidar com o que vai acontecer no nosso dia a dia da melhor forma possível. Sempre Uhum. seguindo o que é importante para a gente. O André deu as características aí do. O André tá dando um show aí na live aí. Nos Não. ajudando, viu, Laís? Ó, tá O André do vendo? Terapeutiano aí tá falando as características do borderline, tirando a dúvida do pessoal aí todo. Arrasou. Tem estabilidade, tem explosão, pavio curto, tudo que ele trouxe aí, realmente. Uhum. Essa questão do teu critério do autocontrole, né? Ele é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, e a gente aprende com a maturidade, né? Ele os nossos instintos básicos, né, animalesco, né, que é sempre o prazer, né? Prazer e fuga do desprazer, né? Então, realmente, tentar lidar com esses instintos não é para qualquer um, Uhum. né? E eu falo sempre para os meus pacientes, né, a questão da dor, né? Não existe escolha sem dor, né? Eu acho que a gente tem aí lá vem o André pessimista, né? Doido. Aí o André manja muito de cérebro também, o André é terapeutiano. Tem um bom conteúdo também a respeito disso. E ele trouxe bem o cérebro emocional ao cérebro reptiliano.
E aí, eu penso na questão da dor, sabe? Uhum. A gente está sempre querendo fazer as coisas, né, para fugir da dor. E eu penso, né, que a autoestima tem a ver com coerência com os meus objetivos. Tipo, eu quero o quê? Eu quero passar no concurso público. É um sonho meu. Então, eu tenho que fazer coisas que são coerentes com esse objetivo. Eu quero o quê? Eu quero melhorar, sei lá, meu físico. Eu tenho que ser coerente com isso. E o que é ser coerente? Ser coerente é domar os instintos, Uhum. né? É começar a agir por determinação. Exemplo, né? O cara que definiu que ele quer ser, ele quer, o sonho dele é passar no concurso público. Ele vai ter que estudar, né? Uhum. Cara, isso tem dor. Tem dor. Vai ter o alívio da dor ali a toda hora buzinando para ele, né? O alívio da dor vai estar lá no Netflix, o alívio da dor vai estar lá no alimento, na comida, né? Vai estar nas saídas. Isso é o alívio da dor, tá? Aí o sujeito chega e pensa assim, eu quero uma escolha sem dor. Então, em tese, se ele escolher a fuga, ele vai estar se livrando da dor, né? Em tese. Não é? Sim. eu fui estudar. O que apareceu para mim como alívio da minha dor é o Netflix. Aí eu cedi. Eu cedi aos meus instintos e fui lá para o Netflix. Uhum. Em tese, eu estou fugindo da dor. Da dor Mas olha momentânea. só, mas olha só, esse comportamento de fuga da dor vai te gerar uma dor dilacerante, porque tu tá fugindo de ti mesmo, tu tá fugindo dos teus objetivos, né? Tu tá se tornando um impotente diante das tuas emoções. O que é que vai acontecer? Essa dor a médio e longo prazo, ela vai governar a tua vida, né? Olha só, eu quis fugir da dor, Uhum. né? Eu quis ir para uma fuga, né? E essa fuga a médio e longo prazo, ela é a própria dor. Por exemplo, a dor de quem tem insegurança, baixa autoestima em relação ao relacionamento e quer evitar ser traído, né? A dor dela é o pensamento de que pode ser traído. Essa é a dor. Aí o alívio da dor, qual que é? O alívio dessa Ligar dor, buscar fundamental. monitorar comportamentos de monitoramento. Esse é o alívio da dor. Então, eu vou lá e se eu ceder a esse comportamento de busca de alívio da dor, eu vou foder o meu relacionamento. Uhum. Eu posso quebrar o meu relacionamento no meio. Por quê? Porque ninguém vai conseguir viver comigo, Sim. né? Eu monitorando 24 horas a vida do sujeito, né? Infernizando a vida do sujeito, querendo saber que horas ele sai a última visualização, senha, quem foi que curtiu, Uhum. porque não me respondeu em 1 minuto, sabe? Então, esse alívio da dor, ele é fake. Sim. Ele é fake, né? Ele não é alívio. Ele produz mais dor, né? Ele produz mais dor. Só que é uma dor que vai contra o teu objetivo. Porque quem Uhum. quer passar no concurso público é contra o objetivo dele ir para o Netflix. Quem quer ter um relacionamento saudável e bom, né? O coerente é manter um relacionamento massa, né? Saudável, né? Uhum. Então, é um alívio fake, né? Sim. Fake total, porque ele engana e ainda te leva para uma dor muito maior e contra teus objetivos. Uhum. Então, a gente tem que escolher, aí é a frasezinha que eu adoro, a gente tem que escolher a dor que tem mais coerência.
com o que eu quero. Porque qualquer escolha que você faça vai ter dor, né? Se você quiser Sei. malhar, né? E aí, se o cara chegar, vou malhar, sei lá, começa a malhar só bunda. O cara começou a malhar só bunda. Ele não tá no objetivo dele malhar só bunda, né? Se ele quer um corpo tarará, se ele quer trabalhar todos os grupos musculares, se ele se concentrar só na bunda, ele tá perdendo todo o tempo dele, vai ter dor e vai contra os objetivos dele. Mas se ele malhar o corpo que ele quer, Uhum. ele vai ter dor, mas vai ter os objetivos dele. E aí vem a história do prêmio que você trouxe, né? Essa dor a médio e longo prazo, se tu começar a se premiar por ter vencido ela, de entender que tu tá no caminho bom, o teu cérebro ele vai reduzindo, até por dessensibilização sistêmica, essa Sim. dor. Então, o que para mim é doloroso estudar 1 hora, daqui um mês, né, já não é doloroso, é o comum. Aí eu Uhum. vou para 2. Sim. 2 horas vai ser doloroso. Mas daqui a um mês, por dessensibilização sistêmica, Uhum. vai virar comum. Aí eu vou para 3. Tá entendendo? É. Então, o nosso cérebro, se a gente fizer a coisa bacana e Uhum. pensar nessa estratégia cerebral, tá? De que vai ter dor. Então, não se engana, meu amigo. Vai ter dor. Então, nem engana o meu paciente. Meu Uhum. amigo, você quer se libertar de um relacionamento abusivo? Vai ter dor. Mas como? Se o próprio relacionamento é a dor, né? Vai ter dor, meu amigo, porque é o comum seu. A sua rotina é na guerra. Uhum. Te tirar da guerra vai ter dor, Sim. tá? Meu amigo, você quer produzir, você quer enfrentar a tua ansiedade, o medo de falar em público, fobia social, né? Quer melhorar, vai ter dor, porque eu vou te Uhum. tirar do teu comum, Sim. E um né? dos Mas vai principais ter pontos, compensação. com toda certeza, um dos principais pontos para a gente de fato vencer a insegurança é enfrentar os nossos medos. Porque a gente fica, nossa, mas e se não der certo? E a gente esquece que já não deu certo se a gente não tentar, de Sim, fato, né? sim. Então a gente vai permanecer. E aí tu trouxeste os comportamentos, né, os fakes, e é muito comum, da mesma forma que, por exemplo, começo a estudar 1 hora um dia, depois 1 hora tá dando tranquilo, e eu passo para 2, da mesma forma acontece com os nossos Sim, falsos comportamentos de segurança nos relacionamentos, por exemplo, de ficar monitorando, ficar vendo mensagem, eles vão perdendo a função. Ou seja, se anteriormente só ligar dava tranquilo. Eu ligava, sabia onde ele estava, pronto, ficava satisfeita. Depois, o que é que vai acontecer? A ligação ela não vai ser suficiente. Eu vou precisar olhar tem que ter a mais. localização, vou precisar olhar o Instagram, as Sim, curtidas da pessoa. Então, a sim, gente vai aumentando esses comportamentos falsos de sim, segurança. E a gente sim, precisa analisar como a gente está fazendo essa cadeia da nossa vida. Porque a gente tem um pensamento, tem esse comportamento de segurança, entre aspas, e isso fortalece os nossos pensamentos disfuncionais sobre aquela situação. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. E muitas vezes a gente sim. esquece que o nosso cérebro, ele é guiado pelos nossos comandos. Só que muitas vezes os nossos comandos não condizem com aquilo que a gente quer a longo prazo, mas o que a gente quer agora. Poxa, eu quero Isso. saber onde ele tá agora, porque eu quero um relacionamento saudável. Tá, mas será que você vai ter um relacionamento saudável se você tiver esses comportamentos? Possivelmente não. Né? Sim, Então, assim, o medo de perder, o medo de acabar o relacionamento é tão intenso que as pessoas elas têm uns comportamentos de verificar mensagem, ver ligação e tudo mais. E isso pode ser que prejudique a relação. E esse medo de perder, ele vem a ser uma realidade, porque a pessoa não vai aguentar mais, de certa forma. E isso ela vai acabar, peraí, não tá dando certo e tudo mais. E esse medo de sofrer lá na frente, a pessoa esquece que ela tá sofrendo agora. Poxa, sim, eu tava com medo de sofrer caso acabasse, mas o meu sofrimento ele veio pra cá pra esse momento. Eu tô sofrendo já. sim. Isso eu costumo falar da premonição autorrealizável, né? É quando eu gosto de. É porque a galera que não é da minha época aí, embora eu não seja tão. Vou fazer aniversário daqui a pouco, viu? É só pra. Depois a gente
É. Depois Vamos eu cantar falo aí nos parabéns, bastidores. Depois eu falo nos parabéns bastidores. na Mas, live. assim, voltando. Tem o Star Wars, né? Star Wars, né, para quem nunca viu, né, eu já vi todos, cabo a rabo. No, no, quando eles estão explicando, né, a formação da personalidade do Luke Skywalker, né, que é o que acaba virando o Darth Vader, tá? Perdão, é o Anakin Skywalker. Eu estou confundindo, tá? É o Anakin Skywalker que acaba virando o Darth Vader. Não tô dando spoiler também. Mas assim, o filme, né, quando ele se apaixona pela princesa, o maior medo dele é que a princesa morra. É o maior medo dele. Então ele fica obcecado com isso, com essa ideia, né, de querer evitar, né, a morte da princesa. Aí acaba que o Anakin se junta ao lado negro da força. Porque o lado negro da força prometeu a ele que ia ensinar ele a magia, tá? Para ressuscitar as pessoas. Aí, porra, então vamos nessa. Só que na hora que ele está entrando no lado negro, né, o mestre dele, que vai tentar prender ou matar até o cara que é o chefão lá do lado negro da força, na hora que ele vai fazer isso, o Anakin ele protege, né, o cara e começa a brigar. Só que nessa briga do sabre, né, aquelas espadas, né, iluminadas, né, do Star Wars, ele num golpe, Anakin, sem que quando ele se vira, bum, matou a princesa. Então, premonição autorrealizável, né, eu gosto de mostrar um pouco, né, fazer essa passagenzinha para mostrar o seguinte: medo é um vírus que sempre vai ganhar se tu continuar alimentando ele. É um vírus, é uma premonição autorrealizável. O cara o aviador, ele começou a desenvolver, tinha toque, o medo dele, né, era o motor do toque dele. Todo toque é medo, ansiedade, né, vem da família do medo. O maior medo dele, né, era morrer de uma doença grave. E ele criou uma coisa tão forte em torno dele para não ser contaminado por essa doença, tá? Ele começou, por exemplo, as ideias, o cérebro da gente nunca está satisfeito, né? A gente acabou de falar, a gente fica satisfeito até um determinado momento, depois vem mais crise. Quando eu pego um pensamento distorcido e dou o prêmio, né? Opa, peraí, eu tenho que me isolar, né? Eu tenho que... Não, pô, carne tem bactéria. Aí ele começou a ceder esses pensamentos. E quanto mais ele cedia, mais o pensamento estava rebuscado. Ao ponto que, no final das contas, ele só tomava leite e a água que ele tomava era a própria urina. E ele acabou morrendo de falências, né, devido à má nutrição e uma doença que ele contraiu nesse isolamento que ele mesmo se colocou. Premonição autorrealizável, né? Esses medos, eles fazem com que a gente entre em contato. O medo de perder uma relação, você acabou de dizer. O medo de perder uma relação faz com que você monitore, tente se assegurar de todas as formas, né, de estar protegendo essa relação. E o que é que tem a ver o medo com a autoestima, cara? Porque da onde é que vem esse medo? Esse medo da vida? Uhum. Né? Vem das nossas crenças centrais, às vezes, né? Disfuncionais, inclusive. Desamparo, desvalor e desamor, né? A pessoa que tem as crenças, né, mal trabalhadas, que, por exemplo, eu nunca vou ser uma pessoa, né, de sucesso. Ele vai ter uma péssima autoestima profissional, ele vai achar que ele vai ser sempre incompetente, né? Sim. A pessoa que tem a crença de desamor, né? Então tudo isso é medo.
Então, o medo, ele surge de uma raiz aqui, e essa raiz é meu conceito central da Uhum. vida, né? Que tem a ver total com, né, com a autoestima. Então, por isso que eu falo que medo já é uma ponta do iceberg de uma autoestima que precisa ser trabalhada. Sim, com certeza. Concordo 1000% com você. E como a gente já havia falado, né? Realmente a gente precisa enfrentar as nossas batalhas. Porque muitas vezes, quando eu digo isso, as pessoas ficam meio assustadas, né? A gente pode ser feliz mesmo sofrendo. Como Hum, assim? Né? Ser feliz mesmo sofrendo é uma frase meio estranha. Mas imagina só, como você disse, né? Do estudo pelo concurso público, ou então fazer uma dieta, ir para academia para fazer o seu treino. Naquele momento não tá tão prazeroso assim. Você tá deixando ou de sair com seus amigos, ou então de comer uma comida gostosa, em prol do que você quer lá na frente. Em sim, contrapartida, mesmo você não sentindo aquele prazer a curto prazo, você tem certeza que você está caminhando em direção aos seus valores. E quando a gente caminha em direção aos nossos valores, isso é que chama felicidade. Porque muitas vezes a gente tende a imaginar felicidade com uma situação de entusiasmo, de alegria, de motivação. Só que a felicidade é além disso. Muitas vezes a gente pode estar cansada, pode estar, poxa, o que é que eu vou fazer agora? Como é que tá a minha vida? Mas mesmo assim a gente está feliz. Porque está caminhando em direção aos nossos valores, em direção ao que faz a nossa vida ter um sentido maior. E eu acho que a autoestima, ela bate muito assim, poxa, é ter uma vida de sentido, ter uma vida que vale a pena ser vivida mesmo. E aí, na terapia comportamental dialética, a gente fala de mente sábia. Nós chamamos de mente sábia, que é o encontro da razão e da emoção. É como se fosse esse meiozinho, uma mente sábia que nós temos. Quando a gente consegue juntar a razão e juntar a emoção e agir na nossa mente sábia. E isso faz com que a nossa vida ela seja de fato feliz. Porque a gente nem está agindo conforme a emoção de, poxa, eu quero agora, eu quero esse prazer logo e tudo, e nem 100% com a razão, mas agindo com os dois em conjunto, que faz com que a gente tenha essa vida linda, que vale a pena ser vivida, como a Marsha Linehan diz em seus bons livros de DBT. Então eu acho que isso é um passo extraordinário em relação à autoestima. E realmente sim, identificar o que te faz bem. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas você já parou para pensar se as suas expectativas são expectativas, né? Os sonhos que você quer são sonhos que as pessoas lhe falaram para fazer ou coisas que você realmente quer? Porque muitas vezes, desde a nossa infância, adolescente, a gente escuta: ah, você devia fazer isso. Nossa, você se daria muito bem nessa profissão. Eu acho que você seria um excelente, não sei, qualquer coisa, jogador ou médico, arquiteto. E muitas vezes a gente toma os sonhos dos outros como verdade. E a gente vai replicando isso. E sim, aí a gente precisa também questionar: poxa, o que é que faz sentido na minha vida? O que faz com que os meus olhos brilhem? O que faz, assim, com que minha vida seja de fato uma vida de sentido? sim, sim. É, comportamentos coerentes com meus objetivos, né, cara? Sim. Muitas vezes, né? Tem um filme que é muito legal, ele é meio bobinho, mas eu adoro ele porque ele fala muito do que eu acredito de autoestima, né? De uma linguagem bem simbólica, bem romantizada, mas eu gosto do que está por trás desse pano de fundo desse filme, que chama-se Sexo por Acidente, Uhum. tá? É muito legal. Quem puder assistir, assista aí Sex por Acidente, tá? Ele mostra, né, a vida de uma mulher que ela só fazia acordar, trabalhar, e ela era infeliz no trabalho, mas também não fazia nada para mudar isso. Ela era infeliz nos relacionamentos, mas também não fazia nada para mudar isso. A vida dela era essa, era uma isolação. Ela ia de casa, né, trabalho, não se sentia feliz, realizada, voltava. Então ela tinha uma vidinha, né,
que era só aquilo todos os dias, mas ela queria coisas diferentes, né? E às vezes a gente é bem incoerente, né? Como é que eu quero ter? Eu juro que tem muita gente que pensa assim, quer acreditar que num belo dia eu vou acordar e a felicidade vai bater na minha porta, né? Toque, toque, toque. Ou então, eu sou a felicidade do teu relacionamento, eu sou o sucesso da tua vida profissional, eu sou a tua realização, né? Mas o que é que eu fiz para ter isso, né? Então, essa pessoa, ela tinha essa rotina aí. Aí a ficçãozinha que ela cai, ela tá com a cabeça no negócio lá, na academia, e ela acorda, não mudou nada nela, não mudou nada, mas ela se olha com um amor tão grande, como se ela tivesse mudado. Na cabeça dela, ela mudou, ela não é mais a mesma pessoa, né? Ela não é a mesma pessoa, mas ela, na cabeça dela, ela mudou. Aí o que é que acontece? Ela começa a agir coerentemente com os objetivos da vida dela, né? Por exemplo, ela é infeliz no trabalho. A coerência é o quê? Buscar se realizar. E a realização dela era trabalhar com moda numa empresa que ficava, inclusive, no mesmo edifício, só que no andar lá, né, de cima. E ela foi lá, pô, eu vou lá. Eles não vão me chamar, eu vou lá e vou testar e vou. Quer dizer, ela começou a se movimentar coerente com o que ela queria. Então, ela queria melhorar, né, por exemplo, vida social. Ela começou a se permitir conhecer pessoas, que era uma coisa que ela não fazia, né? Ela queria conhecer pessoas novas, né? Ela foi super engraçada a forma que ela conheceu o namorado dela, que veio a ser o namorado dela. Ela se permitindo, mas não mudou nada nela. Só mudou o quê? O comportamento. Antes, ela tinha a emoção dela era de tristeza, ela não era feliz, tá? Mas ela também não fazia nada para sair. O comportamento dela, a ação comportamental dela era a mesma, era coerente, inclusive, com a emoção dela, que era de tristeza, vergonha, né, timidez, era isso. Quando ela começou a agir em termos de comportamento diferente, que viraram coerentes com os objetivos dela, tudo começou a acontecer, tá? E aí, cara, é engraçado que depois ela bate de novo a cabeça e ela acha que a mágica passou, mas nada mudou, né? Aí ela começa a pensar em sabotar tudo que ela conquistou, porque ela acha que não foi ela. Aí depois aí eu não vou dizer o final do filme, mas é muito legal porque ela vê depois que foi ela, né? Ah, disse o final do filme. É uma desgraça, não consigo parar minha boca. Mas assim, é só para entender que os comportamentos da gente, eles modelam o que é que eu quero. Então, a autoestima tem a ver com eu ser coerente com o que eu quero, tá? Através dos meus comportamentos, das minhas ações. Sim. Então, não adianta eu ficar aqui parado, né, resmungando, porque eu não tenho uma boa autoestima, né? Eu não tenho autoestima trabalhada. Ai, meu Deus do céu, eu não tenho... Mas o que é que tu tá fazendo, criatura? Né? Não, mas eu estou esperando surgir aqui a autoestima. Né? Não vai surgir. Né? E se surgir, vai ser aquelas fadas, né, que vem, puf, aí vai embora do mesmo jeito. Não tem uma solidez. Não tem uma solidez. A autoestima, meu amigo, é quando você se levanta, acorda e diz assim, bate na mesa, eu bato mesmo, eu mereço mais da vida. Chega, eu mereço mais da vida. Vamos lá, comportamento, né? Eu quero o quê? Melhorar meu físico, coerente com isso. Vou fazer a porra de uma dieta. Perfeito. Vou entrar na merda na academia. Vai sofrer pra caralho, eu sei que eu vou sofrer. Amanhã eu não vou querer ir, eu sei também. E né? eu Mas eu não vou mais virar refém dessa chibata, como a gente diz aqui em Fortaleza, no Ceará, né? É domar a porra desses instintos, né? É constância, né? É solidez no que tu quer, entende? Então, autoestima é uma declaração de independência emocional, né? Não é que tu vai pegar tuas emoções
e enterrar ela, não, que tu não é robô, não. Vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter, inclusive, tu entender as tuas emoções, tá? Mas é não virar refém disso. Faz sentido? Estou perguntando agora igual o Soar. Perfeito, assim, faz total sentido. E aí, quando tu falaste desse caso do filme, eu achei interessante, né? Que tu falaste que ela bateu a cabeça e, opa, tudo mudou. E aí, após bater novamente a cabeça, tudo mudou de novo. E isso me fez lembrar muito do processamento cognitivo, né? De como a cognição, ela também é importante nesse processo. Porque ela imaginou que naquele momento algo tivesse acontecido ali, Sim. que ela tivesse É agora que eu mudando sou, eu tudo. sou, eu sou da gangue dos behavioristas, né? A TCC me captou, mas é porque meu primeiro pensamento é pela Pelo análise do comportamento, comportamento, né? aí depois é que eu vou processando as outras coisas aí. Mas é Com isso mesmo, toda, verdade, verdade. A com toda cognição dela certeza. mudou, ela se olhou com mais amor, né? E aí a coerência e o comportamento dela solidificou aquele tipo de pensamento e emoção que ela cognitivamente mudou. É isso mesmo. Sim, né? E aí me veio à cabeça, assim, de como é importante também a gente ter esse pensamento de, poxa, eu vou conseguir sim, eu vou tentar. E se não der certo, tudo bem, eu tento de novo. Ser adulto, eu acho que ter uma boa autoestima é isso. Não deu Sim, certo? Vamos de novo. Vamos sim, mais uma vez. E até conseguir dar certo. Porque o medo que a gente tinha antes de tentar a primeira vez é maior do que quando a gente tenta a primeira vez. sim, Consequentemente, ele vai diminuindo. A gente vai sim, ficando mais resistente às coisas que acontecem, né? A gente vai criando uma perfeito. estratégia de enfrentamento maior para as Sim. coisas que acontecem no nosso dia a dia. E o nosso cérebro ele faz um pouco dessa camaradagem com a gente. Fode muita gente, o inconsciente, mas também ele ajuda também. Se a gente aprender como é que doma a máquina, né? Entender Sim. que aquela dor de hoje, que vai estar nível 10, amanhã, se eu enfrentar, amanhã ela vai estar nível 9, depois nível 8, e aí Uhum. vai. Mas Sim. nunca vai acontecer de, por um milagre do destino, tu amanhecer com a dor nível 0, né? Não vai acontecer. Né? Então, Uhum. assim, é importante fazer esses entendimentos reais, né? Sim. Olha o Ciro aí, Laís. Oh, meu Chegou aí. Deus, coisa Mestre Ciro. boa. Já estamos marcando aí a nossa live também, Ciro. Depois a gente vai ter que ver o tema também, né, Ciro? Eu sou ruim de tema, Laís sabe. Né? Então é Oh, isso, senhorita como Laís. bom. Olha só, passou nosso 1 hora aí voado, né, cara? Passou. Muito obrigado, Laís. Porra, eu adoro as lives que a gente tem, porque ela é muito leve, ela é profunda e passa o tempo voado, Eu amei. né? Pô, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz da gente estar fazendo essa live juntos. A gente tinha programado, não deu certo em dezembro, né? Correria para tudo que é lado aí, mas graças a Deus deu bom agora. Muito Deu bom. demais. Eu te agradeço assim imensamente pelo convite de participar mais uma vez contigo na live. É sempre muito bom quando a gente está aqui, o papo realmente é muito bacana, a participação de todo mundo também é essencial, né, para fazer com que a gente fique ainda mais empolgado para falar aqui para vocês todos esses conteúdos. Espero que a gente se encontre mais vezes, que é sempre Claro, muito bom quando a gente está junto. sim. E esse